Bom dia com muita alegria. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, amém? E hoje o nosso devocional vai ser em Mateus 25:21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Amém? E hoje eu quero falar sobre o pouco. Muitas vezes a gente usa esse versículo, né, da parábola dos talentos, e muitas pessoas às vezes colocam essa questão no mundo material, de ser fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. Mas eu queria também pensar sobre se a gente está sendo fiel no pouco. Porque eu vejo muitas vezes a gente reclamando no meio do processo. E aí a gente entra nesse lugar da ambição de sempre querer mais. Então eu sempre quero mais, nunca tá suficiente, eu preciso de mais porque, não, isso daqui não tá bom. Tem isso daqui, mas isso daqui não tá bom, eu quero mais. E aí, ao invés de a gente ser fiel, a gente ser agradecidos por tudo que a gente tem, a gente começa a ficar cada vez mais ganancioso e cada vez querer mais as coisas que a gente às vezes nem tá pronto, porque sempre quando Deus coloca a gente sempre em processos, é para sempre a gente amadurecer e entender que tudo tá no controle dele e que tudo é permissão dele. E se a gente começa a ficar reclamando no que o Senhor está nos dando, como a gente quer mais se a gente não consegue ser grato nas pequenas coisas que ele faz? Ou a gente sempre quer ficar se comparando com o mundo ou com outras pessoas, mesmo até dentro da igreja. Porque se a gente vê, Caim e Abel eram irmãos. E foi por inveja. Então, às vezes, a gente olha as pessoas querendo cada vez mais o que são dos outros e ignorando o processo que Deus tem na vida delas. E aí sempre é o muito, e acaba não sendo fiel no que Deus está nos dando. Então, para de apenas querer mais, querer as coisas que Deus não te revelou agora, ou o que você vê o mundo tendo e você querendo, ou até dentro da igreja. Para com isso. Se Deus está te colocando num processo, agradeça porque a gente nem era merecedor de nada. Se Ele nos dá, é além do que a gente merece, é a graça. Porque ele já deu o maior presente, que é a salvação. Ele deu Jesus. Ele deu pra gente todo um plano de vida. E tudo que a gente tem a mais é lucro, irmãos. É a graça de Deus sobre nós. Porque a gente não é na nossa força, a gente não é merecedor de nada. O nosso fim, ele tirou de nós e nos deu uma nova vida. Então seja grato por isso. E para de reclamar, para de... Não, isso daqui tá pouco, não, mas olha, comparado com o outro... Irmão, se o Senhor tá te colocando nesse processo, seja fiel com o que você tem. Tem muita gente querendo um ar, não consegue respirar, não consegue sair na rua. Você já viu o céu hoje? Ou você só tá preocupado com seus problemas? Tem irmãos que queria poder ler a Bíblia pessoalmente, segurar a Bíblia e falar assim, olha, é a palavra de Deus, e quando eles fazem isso, eles são mortos. Eles não podem falar, Jesus, eu te amo, em voz alta, e eles são mortos. E você tem a Bíblia no seu celular, você não tem a capacidade de abrir para ler um versículo. Ou você tem o evangelho dentro de você, você vê pessoas se matando, você vê tantas situações ruins, e você não consegue olhar para uma pessoa do seu lado e falar, Jesus te ama. Você não consegue orar para uma pessoa. Sabe por quê? Você está preocupado com os seus problemas. E você não consegue abrir os olhos para tantas coisas que estão acontecendo. O mundo clama por paz, irmãos. Clama por entender quem são. É sempre a busca do mundo é entender o propósito. E você tem a revelação do propósito todos os dias que Deus dá para você. E você está ignorando completamente. Porque você está preocupado com o que você vai, o melhor carro do ano, o melhor celular do ano. Irmãos, acordem. Para de olhar para essa preocupação no mundo. Se dinheiro salvasse as pessoas, se fama salvasse as pessoas, a gente não ia ver tantos artistas morrendo por depressão, morrendo por tantos motivos. Tira isso da sua mente, não é o carro do ano, a alegria não está nessas coisas, não está no mundo material, está no Senhor. Então seja fiel no pouco, é entender que tudo está nas mãos de Deus. Para de reclamar, para de se comparar com o mundo.
Começa a ser diferente de você se preocupar, seja a solução. Seja a solução de uma pessoa que está desesperada e fala: Jesus te ama e tem um propósito para você. Pega a Bíblia e começa a entender que o bem mais valioso Deus já nos deu, que é viver a vida com Ele. E além do mais, o muito que o Senhor nos promete é estar no céu com Ele. Ou você quer viver aqui a vida as pessoas querem viver a vida aqui de ostentação, e quando chegar lá no céu você vai ser rejeitado. Do que adiantou? Tudo aqui é passageiro, irmão. Coloque a sua vida para viver nos planos do Senhor. Mesmo passando por dificuldades, Ele prometeu estar com a gente. E não tem melhor promessa que isso. Então, coloque a sua vida no Senhor hoje para viver o que Ele quer. Para de reclamar. Seja grato. Seja grato porque Ele tem muito mais pra gente do que tudo que o mundo pode nos dar, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela sua palavra, Senhor, que mesmo com repreensão, Pai, nos faça, Senhor, enxergar, Pai, que o melhor está em Ti, Senhor. Não é nada que esse mundo pode nos oferecer, Senhor, porque este mundo está condenado, Pai. Mas, Senhor, coloca, Pai, essa certeza no nosso coração, Senhor, que o Senhor é melhor que tudo, Pai, que tudo que podem nos oferecer. Vem sobre as nossas vidas, Pai, e que cada dia mais, Senhor, estejamos prontos, Pai, para estar na Tua presença e falar do Teu Evangelho, Senhor, porque pessoas precisam ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, que você possa refletir sobre isso. Sei que foi uma palavra mais dura, mas é pra gente abrir os olhos para viver o que o Senhor deseja de nós. Deus abençoe e não se esqueça, juntos somos mais fortes. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.